Olá, amigos. Aqui é o pastor Michel Larger. Sou pastor da Casa de Oração Fé e Família e estamos entrando ao vivo aí, né? Após o turno de oração realizado pelo Pedro, pela Rebeca e pelo Gabriel, homens de Deus, mulher de Deus. E fica aqui o meu agradecimento aos irmãos. Enquanto a gente vai se preparando, eu quero deixar uma palavra para vocês, antes de nós fazermos uma oração juntos. Quero deixar uma palavra e convidar vocês a acompanhar comigo. Você que quiser abrir a sua palavra no livro de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14. E é isso que nós buscamos, né? Buscamos o poder da oração e através da oração. Mateus capítulo 17, versículo 14 em diante. Quando chegaram a multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que tem ataques e sofre muito. E ele muitas vezes caiu no fogo e na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Versos 17. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio, versículo 18. E este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos se aproximaram em particular e perguntaram a Jesus: por que não conseguimos nós expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada vos sereis impossível. Nada vos será impossível, melhor dizendo. Versos 21. Esse tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e de Jesus. E de jejum, melhor. Então nós vemos aqui uma passagem, né, de um pai desesperado, que foi ao encontro de Jesus. E é interessante que ele já tinha levado os discípulos de Jesus para tentar libertar aquele menino. Olha o desespero que vivia aquele homem, de forma que o seu filho era jogado no fogo e na água muitas vezes. A vigilância que era necessária, né, para que não ocorresse uma desgraça era muito grande. Às vezes a gente vê que um problema espiritual, ele envolve e atrapalha todo o andamento de uma casa, andamento de uma família, todo o andamento de uma empresa e todo o andamento de um país muitas vezes. Nós vemos que há um paralelo e há um reflexo. O que acontece no mundo espiritual, ele acaba por refletir no mundo natural. Por isso que Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os espíritos dominadores das regiões celestiais. Se nós vencemos no mundo espiritual, há um reflexo no mundo natural também. E essa é a importância da dedicação, né, e da oração e do jejum. No meu ponto de vista, nós tivemos um dia profético no domingo, né? No domingo que foi decretado um jejum em todo o Brasil. Nós temos um líder majoritário no Brasil, um presidente que defende o cristianismo, defende a igreja, defende o evangelho e que pediu que todos jejuassem junto com ele em favor da nação. Não sei vocês, mas eu particularmente senti que Deus teve um mover de Deus muito grande no nosso Brasil e que as coisas já estão voltando a se normalizar. É fato, precisamos se cuidar, sim, é fato. Mas o jejum nacional moveu a mão de Deus em nosso favor. Olha o poder do jejum e o poder da oração. Duas coisas muito importantes que movem o espiritual, o sobrenatural e reflete na nossa vida natural. Né? Nós vemos aqui o homem
que já tinha levado os discípulos de Jesus para orar por seu filho, que tinha ataques, né, que sofria de perturbação e muitas vezes foi jogado no fogo, na água, né, por aqueles espíritos que possuíam aquela vida. E nós vemos que Jesus chamou a atenção deles. Jesus disse, né, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês aqui? Até quando suportareis? Versículo 17. O que Jesus estava dizendo? Até quando tem que suportar a falta de fé? E nós vemos os discípulos de Jesus, a caminhada da conversão deles foi gradativa, né? De forma que eles não acreditavam ainda que Jesus poderia fazer muito mais com o seu poder. Nós vemos que quando a multidão estava com fome, os discípulos se reuniram e pediram para Jesus, manda esse povo embora, porque precisaria de 200 denários para que nós pudéssemos alimentar esse povo todo, que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quando o cego Bartimeu clamava por Jesus, os discípulos repreendiam ele para que não atrapalhasse. Quando as crianças queriam ouvir Jesus e chegar perto dele, os discípulos repreendiam. Olha o que Pedro fez Jesus passar. Jesus perdeu a paciência com Pedro e disse, aparta-te de mim, Satanás. Até quando, homem de Deus? Pedro, ele recebeu uma repreensão muito grande de Jesus, de forma que Jesus disse assim, hoje me serve de pedras de tropeço, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus estava profetizando na vida de Pedro. Quantas vezes Jesus teve que dizer, vocês não podem orar nem que seja uma hora sequer? Então nós vemos que a visão dos discípulos ainda era uma visão natural, uma visão medíocre, uma visão que não confiava e não conhecia o poder de Deus ainda. E nós vemos aqui se manifestando mais uma vez. E aqui nós temos dois problemas. O problema espiritual do menino, que precisava de libertação, e o problema dos discípulos que precisavam de libertação também. Porque era um problema de possessão e um problema de incredulidade. O que acontece? Tanto a possessão quanto a incredulidade eram vencidas com jejum e oração. Então nós vemos aqui uma libertação em conjunto, um crescimento espiritual, né, com a experiência. Olha só, versículo 18 de Mateus 17, para quem está chegando agora, quiser acompanhar. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram por que não conseguimos nós expulsar esse espírito. Versículo 20, por causa da vossa incredulidade. Não é verdade? E quando Jesus diz esse tipo de demônio, versículo 21, porém não se expulsa senão por meio de oração e jejum, eu creio que nós podemos falar aqui de dois tipos de demônios. Aquele que possuía o menino e aquele demônio que trazia cegueira espiritual e incredulidade. Os discípulos não estavam endemoniados, não estavam possessos, mas estavam aqui, né, cegos espiritualmente, inspirados por espíritos malignos. Ou seja, a oração e o jejum movem o sobrenatural e isto reflete no natural. Então, quando entramos em oração, quando entramos em jejum, quando é decretada uma nação em oração, não tem como não mover o sobrenatural sobre essa nação. Por isso que nós cremos, e eu creio e profetizo para você. Nós teremos um ano muito abençoado. Eu quero dizer uma frase para você. Queira diabo ou não, Deus irá te abençoar em nome de Jesus. Porque nós não dependemos de Satanás, nós não dependemos do inimigo, nós não dependemos de demônio algum para ser abençoado. Nós dependemos de Deus e de nós mesmos. Se colocarmos hoje, nos colocarmos como igreja, consagração, oração, fidelidade a Deus,
cumprir a nossa vida com Deus, manter a nossa aliança, queira diabo ou não, Deus vai abençoar a sua vida e a minha vida também. Amém? Então eu convido você a vencer a incredulidade, a vencer a enfermidade, porque tem espíritos e tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Quero parabenizar os irmãos que jejuaram neste pedido do nosso presidente e quero dizer para você que não vai ficar sem resposta. Né? Os irmãos também que têm ingressado nessas 24 horas de oração, eu quero dizer para você que em nome de Jesus a tua recompensa está chegando. Irmãos, nós não dependemos de ninguém, dependemos de Deus. Se a maioria não quiser e Deus quiser, vai acontecer na sua vida. Né? Lá no livro de Romanos, capítulo 3, diz assim, quem quiser abrir comigo aí pode dar uma conferidinha, né? Hoje é tudo mais fácil, a maioria tem o celularzinho, a Bíblia no celular, não é verdade? Eu ainda sou mais do modo tradicional, tenho a palavra aqui, às vezes demora um pouco. Romanos 3:3 diz assim: pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Versículo 4. De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ou seja, a minha fala incredulidade, mas algumas versões falam infidelidade. Será que a infidelidade de alguns afetará a fidelidade de outros? De forma nenhuma. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Deus ainda é o juiz de toda a terra. A última palavra ainda é de Deus. Por isso que eu creio que Deus vai passar por cima de corruptos, Deus vai passar por cima de governadores que estão traindo o seu presidente, de governadores que não estão tendo lealdade com o povo. Deus vai passar por cima do que for preciso, porque a infidelidade de uns não afetará a fidelidade de outros. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. E aqui no livro de Salmos 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Ou seja, de Deus é a terra e a sua plenitude. Tudo é de Deus. Apenas nós precisamos se mover. Temos a incumbência de respeitar autoridades? Sim, até o limite de que isto não interfira na nossa vida com Deus. Quando Daniel teve que escolher entre orar e não orar, ele escolheu continuar orando. E orava 3 vezes ao dia, sabendo que ia para a cova dos leões. Não é verdade? Hoje, o que o leão representa? Representa o imposto de renda, representa o poder do Estado. Não é verdade? E quem está livre hoje de ser jogado na cova dos leões? Não sei. Se o governador der um decreto e acabar com a igreja, e querer acabar com o evangelho, o que vai acontecer? Aí eu te pergunto, vamos enfrentar o leão, sim ou não? Ou seja, devemos submeter as autoridades até o limite de que isso não interfira na minha vida com Deus. Essa é a realidade. Então, nós dependemos ainda de Deus. Do Senhor é toda a terra e a sua plenitude, Salmos 24. Tudo isso aqui é de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus diz, minha é a prata, meu é o ouro, tudo é de Deus. Então, ou seja, primeiro lugar o reino de Deus. Isso deve ser soberano na nossa vida. Se nós travarmos em oração, travarmos em jejum, vencermos a incredulidade, nós vamos ter poder para expulsar demônios, para expulsar entidades, vamos ter poder para
sermos abençoados nessa terra. E eu convido você, meu irmão, a esperar o melhor de Deus neste ano. Coronavírus vai passar. Crise política vai passar. Mas os fiéis vão colher o melhor dessa terra. Gálatas 6:7 fala: não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, também ceifará. E o que nós vemos? Nós vemos os poderes públicos semeando injustiça, semeando contra Deus. É fato, sim. Nós vemos a Rede Globo incentivando o carnaval, incentivando a blasfêmia, incentivando a iniquidade, a perseguição ao cristianismo. Sim, vão colher o que tem semeado. Mas eu vejo homens e mulheres de Deus semeando na vontade de Deus e vão colher em nome de Jesus. Nós somos o povo escolhido de Deus e essa terra é nossa. Nós vamos colher tudo que temos semeado. Vamos continuar em oração, vamos continuar em jejum, vamos continuar nosso propósito com Deus. Aproveite a sua quarentena para colocar tua casa em ordem, tua vida espiritual em ordem, porque você precisará de muita força para colher as bênçãos que estão vindo. Deus vai usar esse presidente, né, dessa forma com que ele é, um homem, né, que não é muito jeitoso para falar, né, culturalmente gosta de vamos dizer assim, de ser sincero, né, super sincero, mas amém. Ele é um homem que defende o evangelho, defende a causa de Deus, e ele vai ser o meio que Deus vai usar para limpar o Brasil e para abençoar a nossa vida. Ele é o meio. É que nem quando Elias estava à margens do riacho de Querite. Nem tudo era perfeito, mas ele bebia água do riacho em meia seca de 3 anos e os corvos traziam pão e água para ele. Ou seja, ele não contestou os meios de Deus. Senhor, por que tu não mandou uma pombinha trazer pão e carne para mim? Por que foi corvo, urubu? Não é verdade? Então não adianta a gente querer um presidente perfeito. Por que, Senhor, que não botou um cara lá que usa gravatinha e fala bonitinho? Não é verdade? É isso que nós queremos? Nós queremos um homem autêntico que fala a verdade e que lute pela causa do cristão e do evangelho. E Deus colocou um homem lá que está, por enquanto, fazendo isso. Não defendemos homens nem partido político, nem política. Defendemos quem defende o cristianismo, o evangelho, e quem defende a liberdade do cristão, quem defende as bases da família. Por quanto tempo nós clamamos que alguém, Deus levantasse para impedir que as cartilhas do MEC fossem impostas goela abaixo nas escolas? E quem é o homem que foi, em plena entrevista na Rede Globo, contestar e desafiar, né, os apresentadores da Rede Globo sobre aquela cartilha? Jair Messias Bolsonaro. Não é verdade? Quem lutou em favor do povo de Deus quando estavam oprimindo os cristãos? Quando invadiram igrejas, homens com homens se beijando, mulheres com mulheres se beijando, dentro da igreja católica, dentro de igrejas evangélicas? Quantas vezes perseguiram, né, o Marcos Feliciano? Quem Deus levantou? Bolsonaro. É uma realidade, irmãos. Não defenda Bolsonaro, mas defenda o que ele defende, que é o evangelho. Então ele é um meio que Deus colocou lá. Enquanto ele for esse meio, nós cristãos temos esse chamado. Já vai passar a crise, já vai passar o coronavírus. Eu, em nome de Jesus, vou colher bênçãos a 30, 60 e a 100 vezes mais nesse ano. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E eu profetizo que você também vai colher
tudo que tem semeado. Amém? Convido você, através do jejum e da oração, como lemos em Mateus 17, vença a enfermidade e a incredulidade. Nós vemos ali duas castas, espirituais, né? A incredulidade e aquela enfermidade. Aquela enfermidade pode ser representada, né, hoje por um coronavírus. Coloque em oração, repreenda isso, em nome de Jesus. E repreenda a incredulidade também. Porque a fé remove montanhas. Essas montanhas de problemas, essas montanhas de desemprego, tudo isso será transformado em bênção. Porque o diabo faz a panela, mas não faz a tampa. É verdade, é um ditado gaúcho antigo. Então, tudo isso que tentaram fazer, reprimir o povo de Deus, reprimir as igrejas, derrubar um presidente que defende os cristãos, tudo isso vai redundar em bênção em nome de Jesus. Os desempregados irão virar empresários, serão bem-sucedidos, aqueles que estiverem debaixo da bênção de Deus. Não importa o que aconteça hoje, Deus vai transformar em bênção, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar pelo nosso país, orar pelas nossas igrejas e profetizar bênçãos que já estão chegando em nome de Jesus. Convido você a orar junto comigo. Convido você a declarar a tua fé. Declarar agora que a incredulidade já caiu por terra em nome de Jesus. Declarar que o coronavírus ele não irá alcançar a nossa casa, a nossa vida, e vamos repreender em nome de Jesus, porque você que está vivendo esta fase de jejum, de oração, você está cheio do poder de Deus. O poder de Deus não é exclusividade de pastor, o poder de Deus não é exclusividade de bispo, de alguém que tenha um título. O poder de Deus é exclusividade daqueles que oram, jejum, são fiéis e daqueles que se submetem a Deus. Então você, homem e mulher de Deus, o poder de Deus faz parte da sua vida hoje, porque você é alguém que luta em favor da causa de Deus. Vamos orar juntos neste momento? Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, neste momento, meu Deus, nós tomamos posse das tuas promessas, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor nos prometeu que se nós tivéssemos fé, crêssemos as tuas promessas, faríamos obras maiores ainda. Nós rejeitamos esse espírito de enfermidade. Rejeitamos agora esta doença, este vírus. Em nome de Jesus Cristo. Toda casa, todo lar que estiver com a marca do sangue do Cordeiro, que estiver, meu Deus, participante do teu corpo, que estiver, meu Deus, que comer da tua carne e beber do teu sangue, como diz a tua palavra, eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que este sangue venha livrá-lo de toda maldição. Meu Deus, que a obediência à tua palavra venha, meu Deus, trazer fortalecimento espiritual. Assim, meu Deus, que quando o Senhor protegeu os teus filhos, Pai, na última maldição, na última praga do Egito, aqueles que tinham o sangue do Cordeiro nos umbrais da casa, o Senhor livrou da morte. Eu peço agora que os teus servos que têm, meu Deus, o sangue do Cordeiro nas suas casas espirituais, que é o seu corpo, que o Senhor venha livrá-los agora deste mal, dessa enfermidade, dessa desgraça, em nome de Jesus Cristo. Ordenamos agora, caia por terra. Eu peço, meu Deus, venha colocar agora uma porção de fé sobre a vida dos seus servos, Pai. Uma fé, uma convicção, porque a tua palavra diz que a fé é a firme convicção do que eu não vejo ainda, mas estou esperando. Em nome de Jesus Cristo, que possamos agora esperar o melhor desta terra, Pai. E ainda este ano, que possa, meu Deus, nós possamos ter um país
que viemos dar testemunho da limpeza, viemos dar testemunho, Senhor, de um renovo na nação. Viemos dar testemunho, Senhor, de como o Senhor transformou a crise em provisão, em prosperidade, em nova oportunidade, em novos empregos, em nome de Jesus Cristo. Profetizamos agora sobre a nossa vida, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, sobre o povo de Deus e sobre a nossa casa de oração, Fé e Família. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, agradeço a companhia de todos vocês. É com muito orgulho, muita satisfação, com muita alegria que eu agradeço a Deus e eu me sinto neste momento feliz, com a companhia dos nossos irmãos que têm crido na nossa oração, têm recebido a nossa instrução e têm lutado em favor da nossa casa de oração, Fé e Família. Deus abençoe você, Deus abençoe as suas famílias, Deus abençoe nosso país, em nome de Jesus. Até domingo, se Deus quiser, 10 horas da noite, estaremos novamente para orarmos juntos. Não esqueçam daqueles que estão com propósito de oração, com os seus horários. Vamos manter, vamos cumprir, porque através dessa oração e desse jejum que Deus já está se movendo em favor da nossa vida e do nosso país. Um grande abraço em nome de Jesus. Deus abençoe.